Salve Maria, sobre a sua vida, sou servo missionário Roberto. Vamos mais um vídeo aqui do Doutor João Oliveira BR, refutando Bernardo. Vamos ver, né? Os conhecedores. Fala pessoal, hoje eu vou ter o maior prazer de refutar um dos maiores palpiteiros da internet aqui, Bernardo Kister, né? O cara que virou católico por influência do Olavo de Carvalho, porém, né? Só sabe palpitar sobre catolicismo na internet a respeito do assunto, né? Então, antes de a gente comentar sobre isso, roda a vinheta. Catolicismo na internet de palha. Bom, primeiramente isso aqui. Fala pessoal, hoje eu vou ter o maior prazer de pessoal, vamos dar aqui uma olhada aqui no vídeo dele, né, que ele postou no Instagram dele, né, vamos aqui comentar parte por parte, né. Os protestantes, eles são engraçados, ele bota um vídeo do irmão católico e fala, não, eu vou refutar. Pra ele tá refutando. Simplesmente, meu irmão, não tá refutando, porque Martinho Lutero é uma heresia, fundamento de homem. Tanto que ele traduziu a Bíblia ali pro alemão, adulterada, pô. E vamos lá, né. Vamos para a primeira parte. Tem muita gente que acredita que os 7 livros que Lutero retirou da Bíblia Católica não têm nenhuma importância, não são inspirados, não são nem citados no Novo Testamento. Sei, vem comigo. Lutero não apenas retirou 7 livros do Antigo Testamento, como também queria tirar outros 4 do Novo Testamento. Hebreus, Judas, Apocalipse e, óbvio, a carta de São Tiago, a qual ele chamou de, abre aspas, a carta de palha. Bom, primeiramente isso aqui é mentira, né? Quando Lutero ele traduziu a Bíblia, ele traduziu junto com os deuterocanônicos, porém como uma boa leitura, não como cânon, né? E Lutero não queria tirar esses livros, né? Ele não gostava do livro de Tiago, né? Que ele considerava como inútil, tanto é que quando ele traduziu a Bíblia, ele colocou no fim, depois ele se arrependeu. Você tem coragem de defender ainda? Falando que o Evangelho de São Tiago é um evangelho inútil? Pelo amor de Deus, pô. Você tem coragem? A Bíblia diz, olha só. Olha a heresia que você quer defender, ô doutor. Você pega aqui, segundo Timóteo, olha só. Segundo Timóteo 3, olha só. Olha só, segundo Timóteo 3,16, ó, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Olha só, Martinho Lutero, por que Martinho Lutero odeia a carta de São Tiago, fala a carta de palha? Porque é contra a sua doutrina. Quando ele traduziu, não foi Lutero que tirou, foi o Cursilho de Jame que tirou esses 7 livros. Por quê? Para não judeus se converter com a pregação de Cristo. Porque esses 7 livros que os judeus tiraram aí no Cursilho de Jame aponta a prefiguração de Cristo. Por que eles tiraram ali no Cursilho de Jame? Por quê? Para os judeus não crer no Messias, para não crer no Verbo. Simplesmente Martinho Lutero, com o seu escrito ali, contradizendo a sua Bíblia, para o alemão em particular, resolveu não colocar. Mas toda a escritura é inspirada, útil para corrigir, para formar, como vai dizer Paulo aqui, ó. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Então, você quer defender essa mentira de Lutero, meu querido? Protestante, misericórdia, pô. Arrependeu e colocou Tiago no seu devido lugar. Que interessante, né? Na Shopee as Vamos capinhas que comercial deixam aqui. o iPhone lindo. Cada dia tá mais difícil gravar vídeo com esses comercial. Para tirar esses livros do Antigo Testamento, ele
ele se baseou no concílio de Jamnia, feito pelos judeus fariseus nos anos 90 depois de Cristo. Ou seja, após a escrita do Novo Testamento, após a destruição de Jerusalém pelos romanos e após a morte de todos os apóstolos, exceto São João. Mas esta versão do concílio fariseu não era a versão utilizada pelos escritores cristãos sagrados, porque a versão do Antigo Testamento disponível na época dos apóstolos em grego era a Septuaginta, traduzida cerca de 300 anos antes de Cristo. E esta versão, é claro, tinha os 7 livros que Lutero retirou do Antigo Testamento. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Portanto, seria muito natural esperar que os escritores do Novo Testamento usassem a versão grega do Antigo. Novamente ele comete a falácia aqui de falar que Lutero tirou 7 livros da Bíblia. Mas na verdade quem acrescentou 7 livros foi a Igreja Católica, né? Como ele mesmo disse, né, esses 7 livros provêm da Septuaginta. Septuaginta que eu aqui tenho em minhas mãos, né? A Septuaginta foi criada mais ou menos 200 anos antes de Cristo, né? Aí os judeus, né, se eu salvo engano, foi 70 judeus, eles pegaram a Taná, que é a Bíblia hebraica dos judeus, e mais alguns livros que eram bons para leitura, né, e traduziram esses livros do hebraico para o grego koiné, né? Aí formou-se a Septuaginta. E ele mesmo afirma que esses 7 livros... É que interessante, os apóstolos usavam, ou para nós o que interessa, ou doutor, é que cano os apóstolos usavam. Olha só, os apóstolos usavam a Septuaginta, certo? Por que Martinho Lutero não seguiu então? Seguiu o cano judaico, a Tanakh. Olha só que interessante, né? Olha só. A Bíblia, o Cristo fala também, o Cristo também usa a Septuaginta. Tem várias evidências da Septuaginta. Ó, como sabemos, os apóstolos, Paulo usava versão Septuaginta como sabemos, e comparemos essa passagem de Mateus 4:4. Ele refere a passagem ao trecho de Deuterocanônico. Capítulo 8, versículo 3, no Novo Testamento, citando do Antigo Testamento, deixa bem claro no texto de Mateus 4:4, Deuteronômio 8, Jesus respondeu, está escrito, boca de Deus. Se você for conferir na Bíblia hebraica, a Tanakh, o Deuteronômio me refere a toda a palavra da boca do Senhor, da boca de Deus. É simples entender isso. Para nós, o que interessa... mas Martinho Lutero, tá essas brigas, desnecessário, pô. Não, vou refutar, etc. Simples, pô. Martinho Lutero, ele é membro da igreja. Martinho Lutero foi enviado pelo Papa São Damas para compilar, para organizar, etc. Qual Bíblia os apóstolos usavam? Simples entender isso. Olha só que interessante, o Martinho Lutero, ele é adulterano, ele adulterou, pô. Aqui, ó. O cara tem coragem de defender isso, ó. Lutero teve a coragem de alterar um trecho da Sagrada Escritura. Ele mesmo assume isso na sua carta de São Paulo aos Romanos. Olha só. Romanos 3:28. Esta palavra não existe no original. Ele acrescentou simplesmente porque ele acreditava que isso era a intenção de São Paulo, pô. Martinho, só o erro de Martinho acrescentar coisa que não tem na Escritura. E ainda mais, ele não gostava das cartas, a carta de São Tiago. Aí esses doutores vêm querer defender isso, pô. Olha só que interessante, pô. Poderia estar citando aqui várias coisas, mas não, mano. É perca de tempo, pô. É perca de tempo. Por quê? É simples, pô. Olha só. Para finalizar esse vídeo, que eu não vou nem esticar muito. Vamos deixar mais um pouquinho? Até onde ele vai?
E ele mesmo afirma que esses 7 livros, né, que a católica tem a mais, que são chamados de deuterocanônicos, constam, né, provém aqui da Septuaginta, né? E que os apóstolos usaram a Septuaginta, e Jesus usou a Septuaginta, né? Entretanto, contudo, porém, né, existem livros na Septuaginta que não constam na Bíblia Católica. Como, por exemplo, na Septuaginta tem o Terceira Macabeus. Não tem na Bíblia Católica. Na Septuaginta... Simples, meu querido. São Jerônimo, ele compilou e organizou tanto o Velho Testamento e o Novo Testamento. É simples entender. Vocês querem colocar uma coisa em uma invenção, uma loucura de vocês para mostrar que a igreja está errada. Não, irmão. A igreja é a coluna sustentável da verdade. Simples entender. Quem é Martinho Lutero para São Jerônimo? Simples entender isso. Para nós, o que interessa não é qual Bíblia os apóstolos usavam. E para nós, o que interessa não é o Velho Testamento, é o Novo Testamento. Quem criou o Novo Testamento? Quem pregou o Novo Testamento? É simples, o Velho Testamento a gente sabemos. Tem 2 versões, a Septuaginta e a Tanakh. Os judeus, os 70 rabinos que compilou a Septuaginta. E os judeus ali tiraram esses 7 livros porque tem revelações profundas. Já fiz um vídeo falando sobre isso, sobre a revelação de Cristo. Para os judeus não se converter, para ver que Cristo é o Messias, o Verbo, eles adulteraram e tiraram esses 7 livros. Então, você vai confiar ainda nesses caras? Ou para nós, não vamos esticar esse vídeo, porque, pelo amor de Deus, pô. Olha só, para a gente não importa quais livros os judeus utilizavam. A Tanakh era mais utilizada pelos judeus. Acontece que não era isso que acontecia entre os apóstolos, porque os apóstolos utilizavam a Septuaginta. Simples entender isso. Os judeus usavam Tanakh, os apóstolos usavam a Septuaginta, que tem os 7 livros. Certo? E como que sabemos isso? Ó? No Novo Testamento existe 350 citações ao Antigo Testamento. E dessas citações, 85 delas foram certeza retirada da Septuaginta. Uma delas, a cada 3 citações de São Paulo, nas suas cartas, vieram da Septuaginta. Um exemplo, quando Jesus está na tentação, Mateus 4, ó, ele dá uma referência, Mateus 4:4, Deuteronômio 8:3, ó. É simples entender. Quantos por cento, ó, não, 350 citações da Bíblia da Septuaginta. Simples entender. Mas os caras não entendem. Os caras tenta a mesma ladainha. Cata Rodrigo Silva, a mesma coisa. Cata Lucas Manzoni, a mesma ladainha. Cata esse doutor João Oliveira, a mesma ladainha. Cata Rafael Pablo, a mesma ladainha. Tá nessa briga. Quer saber qual Bíblia a igreja criou, compilou, etc. Não. Martinho Lutero tá certo. Não. O cano verdadeiro é o cano protestante. Não. O cano verdadeiro não é o protestante. É o cano católico. Vamos chegar ao bom senso, meu querido. A verdade será conhecida pela igreja. Efésios 3, a Bíblia diz. Então, a igreja, que é a coluna sustentável da verdade. O Velho Testamento, a gente sabemos, já estamos cansados, já sabemos. Vem dos judeus. Mas e o Novo Testamento? O cano do Novo Testamento? Sabemos também que os apóstolos citavam mais a Septuaginta. 350 citações. Cristo também citava. Ou antes São Mateus também usava. Oh, pelo amor de Deus, doutor. Olha só que interessante. Até quando vai acontecer isso? Até quando? Ó? Olha só que interessante. Como a igreja não tinha batido o martelo no cano, as pessoas foram traduzindo esses livros separadamente para o latina. Ele não é um livro compilado, mas é uma compilação de vários livros soltos que vieram ali a compor a Bíblia que a gente tem hoje. Olha só, isso vai acontecer no concílio, no ano 382, no concílio de Roma, através
das mãos do Papa Damas I, mas muito antes do Concílio de Trento. E nesses concílios já é fechado quais são os livros da Bíblia, incluindo também os 7 livros deuterocanônicos, desde todo sempre. E ainda, Martim Lutero, quando foi traduzir a sua Bíblia para o alemão, usou a referência também a Septuaginta. E fica fácil, né? Ó, a igreja não segue o cano judaico, mas os protestantes seguem. Que interessante, né? A igreja segue a tradição dos apóstolos. Para nós, não importa se os judeus usavam a Tanakh, ou é importante saber se os apóstolos usavam a Septuaginta. Pronto, final. Para nós é isso, meu irmão. Para nós o que interessa, o doutor protestante, é o que os apóstolos usavam. Ponto final. Nós cremos na fé que os apóstolos expressaram. Acabou. Simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Depois eu vou fazer mais outro vídeo porque eu estou trabalhando, está muito corrido para mim hoje.